Glória, glória seja dada ao nome do nosso Deus. Novamente eu me encontro aqui, tendo o privilégio de estar com mais uma oportunidade de poder falar algo a respeito do nosso Deus e da sua mensagem. A mensagem que transforma, a mensagem que nos dá a confiança, nos dá a esperança de que o Deus ao qual nós estamos servindo é um Deus que foi com os profetas, não temos dúvida de tudo isso, e também o mesmo Deus que está cuidando de cada um de nós nos seus mínimos detalhes. Mesmo sendo nós não merecedores, pois somos irreverentes, ingratos em muitos momentos, mas mesmo assim, o Senhor, Ele não desistiu de você, Ele não desiste de você. Amém? Então, para que nós venhamos a entender o trabalhar de Deus, o agir de Deus e os exemplos deixados pelos homens que o Senhor usou para nos orientar nos dias de hoje, termos em mãos a sua palavra, eu volto na devocional, igual como eu sempre gosto de dizer, que ela tem vezes que cai no mesmo capítulo, porém o versículo é o outro. E por eu não ler o capítulo todo, vai e vem, então costuma vir o versículo dentro do mesmo capítulo até no dia seguinte. E nada programado por mim, e apenas apresentando a minha vida ao Senhor, pedindo que me conceda somente a orientação para poder transmitir uma palavra para você, e também a começar pelo meu coração, que sou o primeiro a receber, e de forma que cada um daqueles que tem essa responsabilidade, esse compromisso, sabe que primeiramente o primeiro a ser alcançado por essa graça maravilhosa do Senhor são aqueles que estão anunciando a palavra do Senhor. Por isso, agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado a você que já se inscreveu, você que ainda não deu esse voto de confiança. Eu peço a você, em nome de Jesus, para que possa também compartilhar. Eu sei que não talvez possa não ser um conteúdo que você sinta confiança em poder compartilhar, por não ouvir até o fim, e também por ouvir até o fim, entender que é Deus que está no controle, que está na orientação, usando essa pessoa que vos fala neste momento, Belisário de Oliveira Carbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação. Não tenho o que fazer para pagar tudo aquilo que o Senhor Ele fez por mim. O que você pode fazer para pagar tudo aquilo que Deus tem feito por você, pelo cuidado que Ele tem tido com você, embora muitas das vezes não tenha sido da forma que você gostaria, mas Ele está no controle, Ele está cuidando. Isso é o que importa. É a nossa fé estar depositada em quem nos garante a vitória. Quer dizer, a vitória sobre a morte. Quando todos nós um dia vamos ter que enfrentar que certamente a morte física, essa aí não tem como escapar. Não tem como escapar. E a morte espiritual, essa nós alimentando o nosso espírito, com certeza estaremos alimentando o nosso espírito e tendo a oportunidade de não morrer espiritualmente.
e sim viver com Jesus. Agora, a morte eterna, essa há uma grande necessidade de você, da minha pessoa, eu, você e toda a humanidade está depositando a sua fé naquele que é o Senhor, aquele que garante, que já preparou o lugar para nos buscar, para que onde Ele está, venhamos a estar também com Ele. Amém? Eu quero deixar aqui, dar continuidade no mesmo salmo pelo qual eu passei no decorrer dessa semana, se não me engano, foi no dia 9, 10 ou 11, pelo mesmo salmo de número 139, onde até mencionei que gostaria de ter lido ele completo. E hoje ele veio apenas em 2 versículos. E chegando no versículo de número 23 e o 24, onde nós vamos tirar uma lição para nossas vidas e colocando-as em prática, tenho a certeza, eu garanto a você, e o Senhor, Ele está esperando apenas um passo seu, uma atitude sua em reconhecê-lo como Deus que cuida de você. Amém? Então aqui o salmista, ele vai dizer nesse salmo de número 139, no versículo 23 e o 24, ele vai dizer assim, olha só, ele vai dizer da seguinte forma, já está até marcado aqui no salmo de número 139. Então ele vai dizer no versículo 23 e 29, iniciando no capítulo de 139, nós vamos estar contemplando, vendo os atributos dados a Deus, que é a onipotência, a onipresença e a onisciência, onde Ele é conhecedor de cada um e onde cheguei também a mencionar a respeito de antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia desde o momento em que estávamos no ventre materno. Então, isso é Deus. Esse é o Deus pelo qual temos a consciência de que não é diferente do Deus que foi lá no passado e continua sendo o mesmo Deus neste presente no qual nós nos encontramos. Então, este salmista, nós vamos ver aqui, ele dizendo, iniciando pelo versículo 1, se fôssemos para nós discorrermos completamente os salmos, eu tenho certeza de que poderíamos ficar aqui, no mínimo, eu vou colocar assim, no mínimo, para ter uma boa explicação, uma boa profundidade, estudar, examinando, assim, a miúda mesmo. Eu falo assim porque eu sou do interior, então, examinando a miúda, examinando ponto por ponto, vírgula por vírgula, onde nós vamos nos deparar com as orientações. Iniciando no versículo 23 e no versículo 24, nós vamos ver que ele já vai iniciar dizendo algo muito maravilhoso com uma vírgula, dizendo, sonda-me. Aí existe uma vírgula ali, então ele está mostrando, sonda-me, ó Deus. Ele coloca ali para expressar a quem ele estava mencionando, a quem ele estava se dirigindo, justamente no momento pelo qual ele, com o reconhecimento do Deus pelo qual ele servia, e deixando o seu exemplo para mim e para você, precisamos nós somente apenas depositar, crer nesse Deus, de forma que o nome dele possa vir a ser de forma grandiosa no decorrer de nossas vidas. Amém? Entendendo tudo isso e seguindo a orientação do salmista, e ele mostrando, clamando a Deus para que Deus o sondasse,
e falando com Deus, ele diz: ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova e conhece os meus pensamentos. Então aqui ele está abrindo o seu coração e no versículo de número 24, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. E ele dizendo dessa forma, ele reconhece que não tinha condições de ver onde estava sendo preciso mudar algo na sua vida. Ele não tinha os olhos dele, por mais que ele teve aquela comunhão com o Senhor, ao chegar ao ponto de ser o homem chamado segundo o coração de Deus, ele chega então a dizer para Deus: sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Louvado Deus, a minha mãe. Minha mãe, eu estou trazendo mensagem, depois eu falo com a senhora, tá? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então, nesse momento no qual nós nos sentimos a presença do Senhor, ela está me ligando, a minha mamãe, porque ontem cheguei pela madrugada, onde deixei meu irmão internado, e peço oração, onde ontem mesmo, pela manhã, estava pedindo oração pela vida dele, e ele chegou a ficar internado esperando um encaminhamento para o médico. Então ela está preocupada, querendo saber, e quando saí de lá não quis ligar porque de repente eu estava dormindo, mas tenho tempo para falar com ela. Amém? E louvado seja o nome do Senhor, eu agradecendo a esse Deus por tudo isso e olhando para a expressão, pela atitude de Davi e vendo como estava ele a falar com Deus, ele mostra: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso. E isto, olhando para o que ele está expressando, é algo que ele não tinha olhos, e de repente, mesmo não havendo, ele pede ao Senhor que sondasse para ver se havia dentro dele aquele caminho perverso, aquilo que não o agradasse. Mas ele pede ao Senhor, pois sabia a quem ele estava pedindo, e a quem ele estava pedindo é poderoso para fazer, para mostrar, para esclarecer as dúvidas por onde quer que venhamos, as dúvidas pelas quais podem surgir no decorrer de nossos dias. E surge. Esta é uma grande verdade. Então, olhando para essa palavra, eu me sinto muito confortado em dizer e poder pedir a Deus. E quantas coisas perversas há dentro do coração de tantas pessoas que não sentem o mínimo, não sentem arder em seu coração o erro em que está cometendo, o que precisam fazer, onde a necessidade de reconhecer a Deus é em primeiro lugar, buscando a esse Deus em primeiro lugar. Buscar o Senhor, um versículo, buscai as coisas, Mateus 6,33. Meu amado, deixa eu pegar tudo, só para me folhear, que a minha mão está ressecada e eu não estava. Mateus: buscai em primeiro lugar, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembrei o versículo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, por estar sempre colocando em mente, quando vamos falar do seu amor, o Espírito Santo vem mostrando
e vendo o desejo em que você está de transmitir o que de verdade é preciso, é necessário buscar, colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tendo a consciência que as demais coisas Ele acrescentará na medida que for sendo preciso, do que for necessário. Então esta é a grande verdade. Tudo isso nós encontramos na palavra do nosso Deus. Então eu louvo ao Senhor pela orientação do salmista Davi, e olhando para esse salmo, nós podemos ver, amados, para explicar aqui, diante dessa palavra, é um privilégio ter um Deus que conhece o nosso íntimo. Essa é a maior e melhor certeza e confiança em quem nós estamos depositando. Então este é um privilégio de ter um Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso pensar, o nosso andar e aquilo que está em oculto, que nós não temos condições de ver, e falando para esse Deus, e Ele nos mostrando, nos orientando. Não podemos, não há como escapar, não há como deixar de olhar, a menos que você seja um daquele que está errando e quer continuar errando por não conhecer, por não estar dando crédito à palavra do Senhor. E de repente você é um que quer continuar, quer permanecer, mas Deus não te criou para isso. Ele te criou, Ele nos criou para que nós venhamos a reconhecê-lo e o adorá-lo na beleza da tua santidade. Isso é o que Ele espera de cada um de nós, e ponto. E então nós temos o privilégio de ter um Deus como esse, que está cuidando de nós. É um privilégio, então, ter um Deus que conhece o nosso íntimo mais do que nós mesmos. Ele conhece o nosso íntimo mais do que nós mesmos. Como Davi expressa aqui, e eu tiro isso de lição para a minha vida. Louvado seja Deus, como nos conhece mais do que a nós mesmos, tá certo? E do que nós o conhecemos. Muitas vezes não entendemos o que estamos passando. Muitas vezes não estamos entendendo o que estamos passando, olhando para o Deus que servimos, o Deus no qual está pronto a nos atender, sendo Ele a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. Aí acontece algo que você está clamando, está passando, e tendo essa consciência, e nada acontece, e você então não fica satisfeito, de repente até se decepciona pelo Deus que não está dando a impressão que não está olhando para você, sendo que você é aquele que está, que reconheceu que deve buscar, mas por você iniciar a buscar a esse Deus, o inimigo ele vai ficar furioso, fazer de tudo para lhe acusar, para impedir de que você continue caminhando e se aproximando dele. Pois ele sabe que você se aproximando dele, o inimigo ele vai perder campo, ele não vai ter forças mais para lutar, ele sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que você, chegando a Deus, independente das dificuldades, as lutas, o Senhor vai estar te fortalecendo para que você faça com que o inimigo saia em retirada. Esta é uma grande verdade na palavra de Deus. Isso para mim é algo que serve e entra como luva, pois quem de nós temos condições de enfrentarmos o inimigo sem a cobertura daquele que tem todo o poder, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu o nome que é sobre todo nome.
Então, isto é uma garantia, e nessa palavra no qual Davi ele chega a mencionar, né? Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Mesmo ele sabendo, então ele continua dizendo dessa forma, e nós vamos vendo nessa palavra. Não sabemos o que passa dentro do nosso coração, mas o Senhor conhece nossa necessidade. Ele sabe daquilo que você precisa. Ele sabe. Então, o que precisamos fazer, nada mais, nada menos, é estar dando a Ele a oportunidade dele continuar sendo o Senhor da minha vida, onde sei que vitórias eu irei tomar posse, mas tendo a consciência de que tudo aquilo que vier nos acontecer está cooperando porque estamos amando a quem é aquele que deixou escrito na sua palavra as orientações devidas para diversos fins. E nós entendemos dessa forma. Eu entendo. E gostaria de passar para você, desejoso de que você também esteja entendendo o que o Senhor está mostrando neste momento, falando ao meu coração, e eu consciente de que estou passando para você algo que é para que você venha ter uma vida repleta, não uma vida complicada, uma vida de preocupações. Certo que as preocupações elas surgem, medo eles surgem, ansiedade elas vêm, mas nós estamos e temos na orientação, na palavra de Deus, a orientação que é para nós lançarmos sobre Ele todo o nosso medo, nossa ansiedade, é para nós lançarmos sobre Ele. E quando nós lançamos, mesmo assim, aquilo parece que está entranhado e não quer sair, e você continua ansioso, mas lançando sobre Ele, e quando você lança e espera, Ele vai agir, e Ele vai agir no tempo certo. Basta, tenha um pouquinho, tem aquele louvor, um hino, um louvor, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. As bênçãos estão demorando, mas espera só mais um pouquinho. Para você está sendo demorada, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para que você tome posse. Nós vemos exemplo do profeta Daniel, no qual ele tira o dia, consagra ali 21 dias, e no primeiro dia o Senhor já envia a resposta pela atitude que ele teve de estar ali colocando a sua vida, e o Senhor, vendo a sinceridade do coração dele, o Senhor já envia a resposta para ele. Mas só que não chega, houve uma demora para chegar, onde legiões do inferno, esses principados não querendo que Daniel tomasse posse, vendo eles, o inimigo, a intimidade de Daniel com Deus, ele sabia que Deus o iria atendê-lo, então fizeram de tudo para que não chegasse até Daniel. Mas o que importa é a atitude dele, a confiança dele, a perseverança dele, e não desistiu e ter cumprido aquilo que colocou no coração dele. Por isso a palavra nos orienta que, se for para nós fazermos um voto diante de Deus, é melhor que nós fazer um voto e não cumprirmos. Se for para nós fazer um voto e não cumprirmos esse voto com o Senhor, é melhor de que não façamos o voto com Deus.
Vamos então viver, vamos continuar, vamos lutar, estar consciente ou então nos conscientizarmos de que, desejando no nosso coração em fazer o nosso voto, vamos pedir ao Senhor: meu Deus, me fortaleça, me dê força, eu quero aqui assumir um compromisso contigo, eu quero fazer um voto com o Senhor, mas estou aqui, meu Deus, ainda não fiz o voto, mas eu quero continuar clamando a Ti, Senhor, para receber de Ti o fortalecimento para me cumprir, e não só apenas fazer, como muitos fazem, principalmente no início de cada ano. Não, eu vou fazer isso, assim, 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 e nada disso acontece, porque faz votos de tolo e não cumpre. Então, caso você é um daqueles que quer ou já fez votos e deixou de cumprir, quem de nós ainda não fizemos votos, não vou fazer isso, eu quero ser dessa forma, e depois caiu tudo no esquecimento? Meu amado, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é apta para discernir pensamentos, juntas e medulas. É como espada de dois gumes, né? Nós sabemos disso, e o que estou falando aqui, eu me sinto alimentado, e ao mesmo tempo chamando a responsabilidade para dentro de mim mesmo, que devo estar atento, vigilante, observando as coisas que estão acontecendo, e sendo que é necessário acontecer, o que depende, o que precisa, o que devemos fazer, então, é deixar a nossa vida escondida, é continuar habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Esta é a nossa, deve ser a nossa atitude nesta manhã, na qual eu estou aqui a dizer a você. E olhando para esse versículo, então, estava falando, mas o Senhor conhece a nossa necessidade, nossa dúvida, nossos medos, e somente Ele é capaz de nos guiar pelo melhor caminho. Somente Ele é capaz de nos guiar pelo melhor caminho. Não tenha dúvida disso. Creia que Deus, Ele é fiel. Muitos falam, e de verdade Ele o é. E nós falamos, esteja alguém passando por dificuldade, não, Deus é fiel, Deus está no controle, Deus é fiel, mas falar por falar, meu amado, nós precisamos tomar cuidado, vamos procurar chegarmos mais a esse Deus. Esse é o desejo do meu coração, esse é o que deixo nessa manhã de sábado, sendo dia 12 de agosto, dia 12 de agosto, onde, passando essa mensagem para você, saindo daqui alimentado, consciente de que preciso mudar e pedir ao Senhor, como disse Davi: Senhor, sonda, e se porventura há alguma coisa, vê se há algum caminho perverso, e guia-me pelo caminho eterno. Então vê se está, Senhor, alguma coisa perversa dentro de mim, e de repente tenha. Então nós clamando a esse Deus, Ele é capaz de fazer tudo isso aí, e nós precisamos somente e apenas glorificar, exaltá-lo e dizer: Pai, eu te amo, Pai, eu te adoro. Dizer a Ele, dizer para o Senhor de todo o coração, abrir o coração: meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Olhando para essa palavra, eu vendo a atitude que teve o teu servo, eu vejo a atitude que teve o teu servo, eu entrego a minha mãe novamente. Só um minutinho. Amados, eu estava aqui dando continuidade, tive que dar uma pausa aqui para eu poder atender, porque o assunto é saúde, e quando se trata de saúde, a preocupação, ela invade, querendo nós ou não. Há muitos que ficam ali na esperança do melhor. Isso é uma realidade.
você que, olha só, é difícil começar. Louvado seja Deus. Então eu quero continuar, terminar aqui agradecendo a esse Deus, colocando um ponto final no devocional desse dia, sendo e estando ciente de que o Senhor, ele já falou, eu já senti o Senhor falando ao meu coração, na esperança de que possa ter falado também ao teu coração, e diante do que você ouviu vindo da parte de Deus, e você vem abrir o teu coração e deixar abrir a porta para que o Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele entre e encontre morada no teu coração. Deus abençoe grande e ricamente aí a sua vida, a sua família, e assim eu desejo no meu coração e desejando um ótimo e maravilhoso final de semana. Vamos continuar orando um pelos outros, pois essa é a nossa missão de estar intercedendo um pelo outro. Amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz, bom dia, e Deus é fiel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele agindo, quem impedirá? Então não tem ninguém que possa impedir quando Deus está agindo, e ele está agindo. O interessante é que ele, o importante, a certeza que temos, é que ele continua agindo. E se nós, o que nós queremos, o que nós precisamos, ele fazendo, ele é Deus. E caso não venha, não seja feito conforme nós estamos esperando, ele continuará sendo Deus. E nós precisamos conviver com essa realidade, alimentar essa certeza no coração e entender que tudo tem o seu tempo. E nós estamos no tempo de estar glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe, bom dia, tenham todos uma abençoada semana aí.